Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando ele acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando hoje o 25º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje começa com uma profecia de Amós, que foi escrita mais ou menos há 2.800 anos atrás, antes mesmo de Jesus Cristo, não é? E é muito interessante porque aquilo que foi escrito há 2.800 anos atrás ainda acontece nos dias de hoje. A mesma denúncia, a mesma reclamação de Amós há 2.000 anos e 800 é muito tempo, gente. 2.000 anos e 800 atrás, 2.800 anos atrás, ainda está hoje, né? Ele fala de algo que nós ainda vivemos. Ainda existe um pequeno grupo de privilegiados, enquanto existe uma grande multidão, né? Muita gente carente de pão, carente de educação, carente de saúde de qualidade, né? E por vários fatores políticos e econômicos daquela época e também das nossas épocas, mas também porque, de certa forma, nós alimentamos uma ideia de que para sermos felizes e realizados é necessário, né, nós ficarmos ricos e poderosos. E nós sabemos que isso não é verdade. Tem muita gente muito rica, mas que não está feliz. E tem muita gente pobre que vive feliz, que vive alegre, que vive contente, né? Que é livre. Né? Ontem eu celebrava a noite na comunidade de São João Batista com um grupo grande de assistidos vicentinos, e no meio eles interagiram, né, no meio da homilia. Eu falei, gente, como eles são livres, não é? Gente muito simples, muito humilde, muito pobre, muito mais livre do que a gente.
muito mais à vontade. Né? Isso é a primeira leitura. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, ela vem nos dizer algo muito importante para os nossos tempos, para os nossos dias. Ela vem dizer que, antes de criticar, antes de reclamar, antes de amaldiçoar e se omitir na hora de votar, Deus, presta atenção, Deus manda fazer preces, orações e súplicas pelos homens públicos, pelos políticos, pelos empresários, pelos administradores, por aqueles que estão no poder. Não é bonitinho? Mas nós fazemos isso. Mas Deus está mandando a gente fazer isso. Está lá na Bíblia. Não é? Nós até achamos bonito isso, mas às vezes não temos consciência, né? Todos nós gostamos de bênção do Santíssimo. Talvez não percebemos que lá na bênção do Santíssimo, quando a gente faz aquela oração, depois da bênção do Santíssimo, nós estamos rezando, né? Pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, por todo mundo, independente de qualquer coisa. Por quê? A gente tem que entender, gente. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Não sabemos nem o dia nem a hora. Também não sabemos quando será o dia da nossa morte. Não é? Essa semana não se falou em outra coisa do que aquele ator que morreu lá no Rio São Francisco, né? Vocês viram isso? Né? Tinham feito uma cena na novela, depois ele acabou morrendo lá no Rio São Francisco. Pois é, jovem, de repente, né? Ninguém imaginava, nós também não sabemos a hora. Agora imagine só. Imagine só. Você não gosta de um candidato. O que você precisa de fazer? Não votar nele. Ponto final. É só isso. Mas a gente não se contenta com isso. Nós queremos odiá-lo, detestá-lo, xingar a mãe dele, querer que ele morra, querer que ele seja destruído, guardar aquele ódio dentro do nosso coração. Aí amanhã a gente morre de repente, a gente vai para o inferno só por causa disso. Só por causa disso. Sabe por quê? Porque nós nos demos o direito de detestar o outro. Padre, mas ele é um político corrupto. Mas ele não é filho de Deus. Jesus não disse que a gente tem que amar os nossos inimigos? Padre, mas então, o que você deve fazer se você não gosta dele é não votar nele. Ponto final. Acabou. Mas aí nós nos damos o direito de odiar a outra pessoa. Mas aí nós dizemos, padre, mas eu gosto tanto de São Francisco, eu gosto tanto de cantar aquela música de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Mas nós estamos fazendo isso? Eu sou de uma época, gente, não que eu sou velho, nada disso, né? Mas eu sou uma época que normalmente era assim, na minha comunidade de origem, assim, tinha um que votava no Leonel Brizola e outro votava no Jânio Quadros, né? Então quando chegava lá, naquela época era o papelzinho ainda, riscavam um no Jânio Quadros, outro no Leonel Brizola, mas depois eles saíam juntos, eles brigavam, eles conversavam, eles discutiam, eles davam risada, eles passeavam juntos, e ponto final. De vez em quando até brigavam sobre aquilo, e pronto, acabou. Hoje em dia tem um grupo de intolerância, né? Então se você não pensa como eu, você não existe, eu te detesto, eu estou de mal de você. É impressionante como isso tem, né, aumentado na nossa vida. E aí nós brigamos, discutimos com o irmão, às vezes por pessoas que nós nem vimos pessoalmente na nossa vida, e guardamos um ódio no nosso coração, que só faz mal para nós mesmos, né? Eu às vezes me divirto com essas histórias, né? Ontem eu estava me lembrando de um fato interessante, porque uma vez eu brinquei na missa com o Palmeiras, né? E depois um homem ficou muito bravo, veio falar para mim que ele nunca mais ia na missa, porque eu tinha falado mal do Palmeiras. E eu disse, senhor, me desculpe, eu não me lembro o que eu falei, mas o que eu falei mal do Palmeiras? Ele disse, o senhor falou na missa que o Palmeiras era o time dos porcos. E eu disse, mas não é? Lembrei ontem que o Palmeiras deu uma cacetada no Corinthians, né? Eu perdi. Aí me lembrei ontem, eu disse, desculpe, eu pensei que era normal, que era brincadeira, que podia vir. Não falo mais, então. Não é? É uma coisa muito esquisita que está acontecendo e que nós estamos fazendo. Só que, por que isso acontece?
Porque nós falamos uma coisa, mas fazemos outra. Nós cantamos, Senhor, fazemos instrumento da vossa paz. Mas no dia a dia nós provocamos a paz com o outro. Nós cantamos, onde houver ódio, que eu leve o... Mas a gente está levando, ou a gente está alimentando esse ódio dentro da gente mesmo? Porque a gente pensa que a gente não pode odiar aquele que vem da nossa igreja, ou aquele que é da nossa família. Ah, mas aquele que é lá, a gente pode. Quem disse que a gente pode odiar aquele lá? Padre, mas ele é um corrupto, então não vota nele. Ponto final. Acabou. Só isso. Mas não, nós vamos guardando aquilo dentro do nosso coração. Mas a gente canta, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Mas na prática a gente continua ofendendo, continua xingando, continua falando. Não é? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Mas em vez de nós nos unirmos entre nós brigamos por coisas que não valem a pena. Por que isso acontece? Porque nós caímos numa mania, num jeito errado de querer mudar o mundo, de querer mudar a sociedade, simplesmente pelo hábito de falar mal deles, de criticá-los, não é? E aí nós nos esquecemos que nós somos cristãos, não é? E aí nós nos esquecemos que nós não temos como mudá-los. Nós podemos até cobrá-los e devemos fazer isso. E muitas vezes a melhor forma de cobrar é dar ou não dar o voto, né? Mas a melhor forma é nós nos cobrarmos da nossa responsabilidade, da nossa postura no mundo. O Papa Francisco tem falado isso, né? Falou muito isso, da postura e do comprometimento do católico, do cristão na vida política. E por que nós não fazemos isso? Porque nós não conhecemos a doutrina social da igreja, que a gente deveria conhecer de cor e salteado. Nós não conhecemos, nós deveríamos ler, nós deveríamos pesquisar, nós deveríamos nos aprofundar, nós deveríamos sim nos organizar, ver lá o que diz a doutrina social da igreja. A partir daquilo, nós nos organizarmos e cobrarmos dos nossos governantes. Por quê? Porque a Bíblia pede para nós rezarmos por eles, convertê-los, levá-los a conhecer e a praticar a doutrina social da igreja. Mas como é que a gente vai deixar que eles pratiquem e conheçam algo que nem nós conhecemos? Fica complicado. Essa é a segunda leitura. E aí nós chegamos no belíssimo evangelho de hoje, que diz que aquele que é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes coisas. Exemplo: se aquela pessoa não é fiel no namoro, provavelmente aquela pessoa não será fiel no noivado. E aí no casamento, nem se diz. Nem se diz. Eu conto uma história, gente, já contei milhares de vezes, e às vezes as pessoas pensam, padre, isso é brincadeira. Gente, não é brincadeira, é verdade. Uma moça uma vez chegou para mim e disse assim, padre, eu preciso muito falar com o senhor. Eu disse, diga, minha filha. Eu todo docinho aquele dia eu estava. Diga, minha filha. Ela disse assim, padre, eu conheci um rapaz, padre, ele é ótimo, ele é lindo, um doce de batata doce, o homem mais lindo do mundo. Ele é maravilhoso, padre, ele é um menino muito bom, ele só tem um pequeno problema, padre. Eu disse, qual é o pequeno problema, minha filha? Padre, uma vez ou outra, de vez em quando ele me bate. É um pequeno problema. Mas eu tenho certeza, padre, que o dia que a gente casar, quando entrar na igreja e o Senhor pôr a mão sobre nós, ele vai mudar. Eu falei para ela, minha filha, mão de padre não é varinha de condão que transforma o sapo em príncipe. Se ele está te batendo enquanto vocês estão namorando, quando vocês casar, você vai apanhar todo dia. E você gosta disso, deve gostar. Então muitas vezes nós nos enganamos. Nós precisamos ser fiéis nas pequenas coisas para ser fiéis nas grandes. Mas nós também precisamos de olhar, né? E analisar, não para julgar o outro, talvez até para que ajudar que ele se converta, se o outro está sendo fiel nas pequenas coisas, porque se ele for fiel nas pequenas coisas, ele será fiel nas grandes. Algumas pessoas dizem assim, padre, olha, o senhor vai ver, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar a igreja, o senhor vai ver, a gente nunca mais vai ter problema, nós vamos resolver, olha, aqueles alimentos que ficam um pouquinho, e eu vou trazer muita cesta básica, caminhão fechado de alimento. Eu digo, é mentira.
Mentira. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que fala isso, ela já vem há 10 anos na missa, ela nunca levantou do seu banco na hora da coleta para vir aqui e para trazer uma moedinha como o óbolo da viúva. Então, se ela não é fiel no pouco, ela não vai ser fiel no muito. Não tem jeito. Não tem jeito. Graças a Deus nós conseguimos fazer um pouquinho. Gostaria de fazer mais, mas ainda não conseguimos. Por quê? Porque muitas vezes parece que nós estamos grudados no nosso banco. Parece que passou super bonder, eu tenho uma corda que o diabo amarra a gente, e a gente não consegue sair para partilhar uma pouquinha coisa com aquele que mais necessita, com a nossa comunidade. Gente, entenda uma coisa, seja fiel no pouco, mude nas pequenas coisas. Se você fizer isso, aí você vai conseguir ser fiel no muito, mudar nas grandes coisas, não é? Nós, por exemplo, aqui na região, sempre nós vemos muitos prédios sendo construídos, não é? São José Maria Escrivá dizia uma coisa muito interessante, que o edifício é formado de pequenas coisas. Como é que se constrói um prédio? Eles vêm com o prédio inteiro e colocam ali, sim ou não? Não. Aquele prédio formado de vários tijolos, pequenos tijolos, vários sacos de cimento, né? Várias porções, punhadinhos de areia, várias barras de ferro. Então são pequenas coisas que vão montando uma coisa grande. A nossa vida é assim também. A nossa vida espiritual, nós precisamos ir em pequenas coisas para formar coisas grandes. Senão a gente não resolve as coisas, senão as coisas não funcionam. O evangelho de hoje termina dizendo assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou amará um e odiará o outro, não é? Ou se apegará a um e desprezará o outro. E a última frase é: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por que ele disse isso? Vamos lá. Vocês já ouviram falar no teste de lealdade? Sim ou não, gente? Me responda, por favor. Sim ou não? Então, teste de lealdade foi feito por Deus no primeiro livro da Bíblia. Está lá no Gênesis. Deus fez com o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Pois lá no Jardim do Éden estava tudo perfeito no Jardim do Éden. Jardim do Éden, gente, era tudo perfeito, não existia morte, então nada estragava. Tudo delicioso, todos os alimentos. E aí Deus falou para ele: ó, vocês podem se alimentar de tudo que tem aqui. Tudo é de vocês. Menos uma coisa. Vocês têm 100%, 10% não. 10% é meu. É essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Eles não iam morrer de fome. Eles tinham os outros 90%. Eles só não podiam tocar nos 10%. No que eles foram atrás? Nos 10%. Por quê? Porque a serpente, né, o demônio veio e soprou no ouvido deles. No ouvido de Eva, que foi, falou com Adão: olha, se você for ali, aquela parte que é de Deus, ela é melhor, ela é mais importante, ela é mais saborosa. Mas não era por causa do sabor, do fruto. É porque ele disse assim: olha, se você comer daquilo, você vai ter o conhecimento de Deus. E esse é o grande pecado da humanidade até hoje. Nós queremos ter o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Nós queremos ser deuses. E por isso nós continuamos pecando. Por isso que para nós o dízimo é difícil, que nós não nos contentamos com os 90%, nós queremos aquele 10%. Não. Nós acabamos agora, com a ajuda da paróquia, com a ajuda de alguns patrocinadores, voluntários que a gente consegue, por exemplo, de, entre nós aqui, construir uma casa para uma família. Por quê? Porque o córrego aumentou, destruiu a casa de uma família. Uma família muito pobre, que não tem condições, derrubou tudo. E aí o que a gente faz? Se a gente acompanha aquela família há muito tempo, não dá para jogar debaixo da ponte. Tem que ir lá durante um tempo, tem que alugar um barraquinho, deixar lá, tentar reconstruir aquilo para relocar aquela casa para aquela família. Ai, que bonito, padre. Bonito não, é triste. Por quê? Porque tem muitas outras que a gente podia fazer outras coisas e não consegue. Sabe por quê? Porque você continue fazendo como Adão e Eva. Continuamos presos àqueles 10% que poderia servir a Deus para servir essas coisas.
Porque nós poderíamos levantar no nosso lugar para fazer isso. Porque nós poderíamos hoje ter trago um alimento para alimentar muita gente que está morrendo de fome. Alimentos católicos que estão chorando lá na despensa da nossa casa, porque queriam vir na missa hoje. Tem um saco de arroz que está chorando lá no seu armário, porque ele queria ter vindo na missa hoje. Mas ele não veio. Por quê? Porque nós nos esquecemos. E por que nós nos esquecemos? Porque nós não entendemos ainda essa palavra que o Senhor nos diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Gente, São Francisco, ele chamava o dinheiro de esterco do diabo. Em outras palavras, o cocô de Satanás. Por que ele dizia isso? O dinheiro em si não é ruim, gente. Todos nós precisamos dele. Ele pode comprar remédio, ele pode comprar alimento, ele pode fazer caridade. Mas também, ele pode comprar drogas, ele pode comprar armas, ele pode até mandar matar as outras pessoas. Eu nunca vi nenhuma nota de R$100 saindo correndo sozinha pela rua dizendo: eu vou pecar, eu vou pecar. Não, somos nós que levamos ela. Por que São Francisco dizia isso? Porque se nós não temos uma consciência de Deus estar em cima do nosso dinheiro, e de Ele ser Senhor das nossas finanças, também Senhor do nosso dinheiro, o que acontece? O demônio entra e toma conta, e ele acaba sendo o Senhor das nossas finanças. Aí o que acontece? Nós inventamos despesas que nós não tivemos, nós não conseguimos controlar o nosso dinheiro, nós sempre estamos em dívida, nós gastamos mais do que nós recebemos, nós nos perdemos o tempo inteiro, porque nós perdemos esse negócio. Então, o demônio acaba por ali entrando, se infiltrando na mente das pessoas. Exemplo, alguns filhos matam os pais por causa da herança, mas racionalmente pensando, será que eles não pensam que os vizinhos vão sentir a falta dos pais? Que eles vão chamar a polícia? Será que eles não enxergam a justiça dos homens, nem a justiça de Deus? Não, eles não enxergam. Por quê? Porque quando eles deixaram o demônio ser o Deus deles lá na pessoa do dinheiro, cegou eles. E eles não conseguem enxergar aquilo que é óbvio na vida deles. Não é? Quantas pessoas que às vezes perdem o trabalho porque roubaram ali no seu próprio trabalho. Às vezes roubaram coisas simples. Por quê? Porque o demônio foi e cegou eles para que eles não percebessem que aquilo rapidamente seria descoberto, desvendado. E aí o que acontece? Se a gente abre uma fresta para o demônio, ele entra e faz uma festa na sua vida. Santo Agostinho, e eu sempre gosto de falar de Santo Agostinho, porque São Pedro Fourier é agostiniano, e tinha uma grande devoção de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que os pobres, eles são os nossos correios, os pobres são os nossos transportadores, são eles que levam os nossos bens para a nossa casa que nós estamos construindo no céu. Santo Agostinho entendia dessa forma, mas muitas vezes nós não queremos vê-los, nós não queremos enxergá-los, nós queremos fingir que eles não existem, né? A grande briga com a irmã Dulce na Bahia era tirar os pobres para que as pessoas não vissem, para que aumentasse o turismo. Era esconder para as pessoas não verem que os pobres existiam. Não era acabar com a pobreza, não, era esconder eles dali. Eu já vi cenas, gente, assim, muito dolorosas e difíceis, assim, que eu senti tristeza, compaixão. Eu já vi gente reclamando porque tinha um pobre dentro do avião, né? Tem um filme que lançaram agora há um pouco tempo, da Regina Casé, que mostrava a filha da empregada que passou na universidade e o filho da patroa não, e a revolta da patroa e o modo que ela encarava aquilo era uma coisa desesperadora. Eu já vi gente que está na rua, que infelizmente quebrou o carro, e aí a outra pessoa abre o vidro do carro e xinga a pessoa. É a mesma coisa chutar cachorro morto, né? Porque a pessoa já quebrou o carro, já está toda ferrada ali na rua. A outra pessoa poderia pelo menos rezar por ela. Não, mas a pessoa faz questão de abrir o vidro e dizer: sai daí com essa lata velha. Então, quem somos nós? Muitos de nós viemos na missa todo domingo, mas nós continuamos longe de Deus. O que o Senhor está dizendo hoje no Evangelho? Ele não está elogiando a desonestidade daquele homem, mas a esperteza daquele homem. O Senhor está dizendo que inteligente é quem sabe escolher de quem ele será amigo
enquanto ainda estiver oportunidade. Aquele homem está ajudando algumas pessoas, porque ele sabe que quando ele perder a administração, aquelas pessoas vão ajudá-lo, né? Então ele sabe que aquelas pessoas serão amigos dele. Nós devemos ser amigos de quem? De Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele deve ser o nosso conselheiro. Ele deve ser a retidão da nossa vida. É com ele que nós precisamos aprender as coisas. Ele deve ser o norte, ele deve ser aquele que nos dê a orientação certa. Aí a gente vem na igreja e canta o que nós cantamos no Salmo. O que nós cantamos no refrão do Salmo hoje? O que nós cantamos? Só ela cantou, vocês não cantaram? Não entendi. Vocês perceberam que vocês cantaram? Louvai ao Senhor que eleva os... Se o Senhor eleva os pobres, qual nossa forma de proceder? Outro dia perguntaram assim para mim: padre, por que os retiros na paróquia São Pedro Furrier são gratuitos? Todas as paróquias que nós vamos, quando tem retiro, paga-se para fazer o retiro. Nós poderíamos cobrar aqui também, eu disse, por um único motivo. Eu conheço a nossa realidade. Graças a Deus nós temos aqui todas as realidades. Nós temos realidades de pessoas muito pobres e pessoas que têm uma boa condição de vida. E graças a Deus todas elas vêm na igreja. Isso para mim é uma das grandes alegrias que eu tenho. E aí eu falei assim, olha, se nós pagarmos pelo retiro, talvez a maioria conseguiria vir e pagar e fazer um retiro. Só que talvez aqueles 10 ou 20% que não teriam condição, eles não iriam dizer que eles não teriam condição. Eles não viriam fazer um retiro. Eles não viriam. Então é por isso que a gente não cobra. Nós apertamos daqui, nós apertamos de lá, nós pegamos de um jeitinho daqui, de um jeitinho ali, confiamos na providência de Deus, e nós vamos e bancamos o retiro para todo mundo. Porque assim todo mundo pode fazer, e ninguém fica se sentindo, né, digamos assim, incomodado, não. Por quê? Porque o Evangelho é para todos. É para todos. E nós precisamos fazer com que essas coisas aconteçam na prática. Na prática. Não é? Na história da nossa paróquia, nós conseguimos fazer isso. Que as pessoas viessem, que todas elas participassem. Não é? Outro dia eu fiquei sabendo de uma paróquia lá no Acre. Longe daqui, no Acre, gente. Que eles têm o costume, na missa das 9 vai os ricos, na missa das 11 vai os pobres. Eles não vão na mesma missa. Mas ninguém estabeleceu isso, foi um costume que eles criaram. Eu fiz, tá gente, mas ninguém quebrou esse costume? Porque não é um costume evangélico. Não, mas é um costume do local. Eu disse, não, mas é absurdo. No meu ponto de vista, é absurdo. É absurdo. São Pedro Furrier, quando criou a escola para as meninas, ele dizia que vai estudar meninas ricas e pobres. Aqui vai estudar católicas e protestantes. E todas vão ser tratadas da mesma forma. Todas vão ser tratadas da mesma forma. Então é dos dois lados. Nem pobres podem excluir os ricos, nem os ricos podem excluir os pobres. Porque antes de ser pobres ou ricos, todos nós somos filhos de Deus. Nós não temos o direito de odiar o outro. Mesmo que o outro tenha grandes pecados, mesmo que ele seja um corrupto, nós não devemos votar nele. Mas nós não podemos odiá-lo. Por quê? Porque aquilo vai fazer mal é para nós mesmos. Não? Com todo esse negócio que teve essa semana de ter morrido aquele ator, eu achei fabulosa o que escreveram os índios que tinham acompanhado ele nas cenas da gravação da novela. Eu achei aquilo fabuloso. Eu estive no meu aniversário naquele mesmo lugar, passei meu aniversário naquele lugar para conhecer aquela região. E eu fiquei impressionado com os moradores daquela região, mostrando para mim fotos, dizendo assim, olha como o rio estava cheio, olha como era bonito, agora já não tem mais peixes, as pessoas que moram à margem do rio já não conseguem mais pescar, muitas embarcações se quebram porque está muito profundo e batem nas pedras. E aí os índios escreveram mais ou menos assim, né, dizendo, olha, por que o homem branco está querendo tirar ele de volta, não é? A água não trouxe a morte, a água trouxe a vida, porque a água dá a vida. E aí se a gente trazer isso para a nossa fé, é verdade. Além de nós sermos gerados uma bolsa de água na barriga da nossa mãe, nós nascemos pelo batismo. Então a água sempre dá vida.
E eles diziam assim, eles não deveriam estar tristes, porque ali ele entregou a alma, ele entregou o espírito, ele entregou o corpo. E aí na cultura deles, eles diziam assim, ele será eternamente o protetor do Rio São Francisco, que estava morrendo, que estava sendo esquecido, que a novela falou de tantas formas, eu não sei, não assisti essa novela, mas que falou de tantas formas, mas que se esqueceu talvez disso, ou queria se esquecer, não é? Mas ele está livre, agora ele se libertou. Se a gente levar isso para a ótica da ressurreição, é verdade, nós deveríamos olhar para todos aqueles que falecem, não é? E ver que bom, não é? Como dizia São Francisco, bem-vinda a irmã morte, que vem a todos ao fraco e ao forte. Que bom que eles estão, não é, mortos, porque ali eles estão vivos na eternidade com o Senhor. Mas de verdade, a nossa grande tristeza e a nossa grande preocupação deveria ser ao Rio brasileiro que está morrendo, porque nós estamos matando, por causa da nossa política, por causa da nossa ganância, por causa dos nossos interesses. Aquele rio que dá vida, e que talvez daqui 1 ano ou 2 anos, ninguém mais vai falar. É uma pena, porque Deus nos deu um rio tão bonito, e nós não nos preocupamos com a morte dele. Nós iremos morrer, todos nós, mas iremos ressuscitar com o Senhor. A natureza que o Senhor nos deu, ela deveria permanecer até o final dos tempos, mas nós estamos acabando com isso. Que nós possamos hoje olhar para esse Evangelho, reler esse Evangelho, meditar sobre esse Evangelho e ver de verdade qual a relação que nós estamos tendo com o nosso dinheiro, não é? Talvez esse Evangelho seja um pouco duro demais e incomoda a nossa vida, mas talvez seja aquele que nós precisávamos de ouvir nesse dia. Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Creio